Ora, como eu tinha prometido, eu vou então fazer aqui a resolução do exame de 2021, a primeira fase. Está aqui então já tudo aquilo que me é dado no enunciado. Dão-nos o ponto A, que vai pertencer ao plano alfa, e dão-nos o plano delta, que diz que é perpendicular ao beta 24, que é um plano de rampa. Ora, já sabem que sendo um plano de rampa e perpendicular ao beta 24 tem os seus traços coincidentes, no caso 5 de cota e menos 5 de afastamento. E depois aqui o ponto A, que vai conter um plano oblíquo, e nós temos então um ponto, que no caso é um ponto do quarto diedro, e é este ponto agora aqui que nos vai dar os traços do plano, porque o enunciado pede que nós façamos a interseção entre três planos: o plano de rampa, o plano oblíquo e o beta 24. Ora, como é que nós podemos fazer isto? Temos mais do que um método, eu acho que o método mais fácil será intersetar primeiro estes dois, o plano oblíquo e o plano de rampa, encontrar a reta de interseção e ver onde é que essa reta de interseção, que pertence aos dois planos, interseta o beta 24. Penso que será o mais simples. Também poderíamos ver a interseção do beta 24 com o beta 24 deste plano, e depois intersetar essas duas retas, portanto cada uma delas iria ser do beta 24 e onde as duas se encontrassem teríamos o ponto. Parece-me um pouco mais complexo. Neste caso, então, o que é que eu vou fazer? Eu coloquei aqui as indicações no papel. O ponto A vai ser para o plano alfa, e o plano alfa tem estas indicações para o seu traço horizontal, 45 graus para a esquerda, o traço frontal, 50 graus para a esquerda. Ora, o que é que eu vou fazer? No ponto A, eu vou fazer ou uma reta horizontal ou uma reta frontal, e vou respeitar então o enunciado. Se eu fizer uma reta frontal, já sei que em A1 eu tenho que fazer paralela ao eixo X. O que é que acontece? Em A2 eu tenho que fazer com que depois a projeção frontal da reta frontal faça 50 graus para a esquerda. Portanto, eu vou aqui, e já sabem que 50 graus para a esquerda, sendo projeção frontal, tem que ser acima do eixo X. 10, 20, 30, 40, 50. Ao fazer isto, e atenção, que eu não posso fazer a passar aqui, porque eu não quero que haja informação cortada pelas linhas. Aqui temos então F2. Ora, assim sendo, quando eu faço o traço horizontal de F, e convém pôr aqui F, que eu já sei que vou ter outras retas, ou pelo menos outra reta, eu já tenho aqui, então, onde passar o traço horizontal do plano a que pertence. Portanto, agora 45 graus para a esquerda, 45 graus para a esquerda aqui em H, tenho H de alfa, paralelamente a F, que vai ficar então com 50 graus para a esquerda. Tenho então o F de alfa. Portanto, aqui agora já tenho os dois planos, e o que é que eu tenho que fazer? Muito fácil. Intersetar F de alfa a F com delta, tenho então o traço frontal da reta de interseção. O traço frontal da reta de interseção está já aqui determinado. E agora vou intersetar os traços horizontais. Portanto, tenho que prolongar este traço horizontal, de modo a que eles se encontrem, e tenho aqui então H1 da reta de interseção, e no eixo X tenho H2 da reta de interseção. Cá está. Portanto, agora, quando eu unir F1 com H1, tenho a projeção 1 da reta de interseção. Quando eu unir F2 com H2, tenho a projeção 2 da reta de interseção. Isto é a interseção entre os dois planos, e aqui é a interseção da reta I com o beta 24. Então, este ponto do beta 24 é o ponto que é pedido no enunciado. Cá está. Portanto, aqui tenho o ponto I, I1 e 2. Portanto, é o ponto do beta 24 que era pedido no enunciado. Muito fácil, como vêem, o exercício. Ora, aqui tenho o segundo exercício do exame. Vamos fazer então um retângulo num plano oblíquo. O plano oblíquo ainda não está definido pelos seus traços, mas dizem-nos que
O ponto M é o ponto onde os dois traços se vão encontrar no eixo X, portanto tem 2 da abscissa, e o ponto A pertence ao plano. E o que é que eu sei sobre o plano? Que o seu traço frontal vai ter 50 graus de abertura para a direita. Então, eu para fazer isso, vou utilizar uma reta frontal, vou passar por A, e aqui em cima vou fazer então os 50 graus de abertura para a direita. Que eu já sei que a reta frontal depois tem a sua projeção 2 paralela a f de θ, portanto, F2. Agora, onde eu tiver o traço horizontal do plano, da reta, desculpem, vai passar então, isso sim, era o que eu queria dizer, o traço horizontal do plano. Portanto, tem cá de θ, e agora paralelamente a F de θ. Cá está. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu sei que temos o ponto B também, que é o único mais que nos dão, além do D, tem 6 cm de afastamento, não tem absolutamente mais nada. Então, um ponto que pertence a este plano, que tenha 6 cm de afastamento, vai pertencer a uma reta frontal com 6 cm de afastamento. Portanto, eu vou aqui fazer uma reta frontal que contém todos os pontos do plano com 6 cm de afastamento. Portanto, sendo uma segunda reta frontal, vou aqui escrever F'. Aqui tem o seu traço horizontal. E aqui em cima está então paralela, para pertencer ao plano, tem que estar paralela ao traço frontal do plano. Cá está. Ora, eu não posso fazer mais nada neste momento, não nos dizem absolutamente mais nada sobre o ponto B. Como eu vos ensinei sempre a fazer o rebatimento pelo traço horizontal, nós vamos então fazer exatamente isto, porque eu agora preciso de rebater o plano para encontrar, além do A, os outros pontos que faltam do retângulo ABCD. Então agora eu vou ao traço frontal do plano buscar um ponto qualquer que lhe pertença. Portanto, P2, P1, a partir de P1 vou fazer perpendicular à charneira. Isto foi uma coincidência. Vou com o compasso buscar esta medida. Já sabem que aqui, em termos de rigor, com o lápis, como eu utilizo um lápis com uma mina muito mole, as linhas são um pouco mais grossas do que deviam. Vocês utilizam um porta-minas, é completamente diferente. Mas, de qualquer forma, temos aqui o ponto P rebatido, e agora, então, assim sendo, também o traço frontal rebatido do plano. E agora sim, eu já posso fazer, então, aqui o retângulo na verdadeira grandeza. Ora, uma vez que eu tenho retas frontais, eu não vou utilizar retas horizontais, eu vou utilizar as retas frontais, já sei que são paralelas ao traço frontal do plano. Então, onde eu tiver os traços horizontais das retas, eles não se mexem quando eu faço o rebatimento, portanto estão exatamente no mesmo sítio. O H rebatido de F e de F' fica no mesmo sítio, e agora eu vou fazer um paralelismo ao traço horizontal, fazer o melhor que eu conseguir para obter o melhor também em termos de rigor, a partir dos dois pontos, dois traços horizontais das duas retas, eu tenho paralelamente a F de θ, assim como tenho aqui em cima, as retas rebatidas. Aqui é F rebatida e aqui é F' rebatida. Ora, o ponto A pertence a esta. Como é que eu faço? Vou buscar o ponto A, perpendicularmente à charneira, vou buscar o ponto A, fica aqui, e o ponto B, já sei também que está a 8 cm do ponto A. Ora, estando a 8 cm e estando nesta reta, eu vou medir 8 cm no compasso, não na régua, já tinha explicado isso também, 8 cm aqui no compasso, vou a A rebatido e vou procurar o ponto que está a 8 cm de A rebatido na reta F'. É assim. Então aqui tenho B rebatido, portanto aqui já tenho um dos lados do meu retângulo. Depois o que é que me dizem?
que D pertence a F de θ. Ora, A, B, C, D. Então, 90 graus em relação a A, F de θ está aqui, eu faço assim, 90 graus, aqui tenho D rebatido. E agora, os lados do retângulo são paralelos, a partir de D consigo fazer o outro lado e parece-me que vai haver aqui uma coincidência com a reta onde já estava o ponto A. Por acaso, esta reta vai conter a diagonal do retângulo, pelo menos no meu exercício. Portanto, aqui tenho C rebatido. Assim sendo, agora é muito fácil fazer o retângulo, porque eu vou colocar o ponto B na reta F'. Cá está, estou a tentar só ser o mais perfeitinho possível. E aqui tenho B1, B2 tem que estar na mesma reta. O ponto D pertence ao traço frontal. Então, eu vou assim, perpendicularmente à charneira, até ao eixo X, e tenho D1, e aqui em cima tenho D2. Aqui. E agora vou buscar o ponto C, que por acaso é na mesma reta que o ponto A. Então aqui tenho o ponto, tenho a projeção 1 do ponto C, na reta F, e lá em cima tenho a projeção 2 do ponto C. Portanto, agora o meu exercício está praticamente terminado, porque agora é só unir B1 com A1, C1 com D1, e reparem que quando eu tenho um retângulo, mesmo depois no plano, ele continua com os seus lados paralelos entre si. Depois tenho B1 com C1 e A1 com D1. E se estiver tudo bem, em princípio, também estarão aqui paralelos entre si. Lá em cima, A2 com B2, C2, portanto eu uno tudo, vou depois entretanto verificar paralelismos, mas eu penso que, portanto reparem que agora paralelo e paralelo, portanto está aqui a resolução e isto aqui teria que ficar mais carregado do que o resto do exercício, portanto isto é a solução do nosso exercício. Ora, este aqui já é o exercício 3, que eu já comecei por colocar então os pontos R e S que são dados no enunciado. Dizem-nos que temos aqui um prisma de bases triangulares, ele é um prisma oblíquo. Dizem que R e S fazem parte da base horizontal com maior cota. Eu vou pôr aqui o plano onde pertence essa base. Portanto, já sabem que sendo base horizontal, o triângulo aqui está na verdadeira grandeza, portanto eu posso construir o triângulo na verdadeira grandeza aqui embaixo, portanto ele chama-se RST, aqui está T1 e T2 tem que estar obrigatoriamente também no mesmo plano, portanto tenho aqui T2, aqui em cima será então a base e aqui embaixo será também a base. Esta base, sendo a de maior cota, ela vai ficar visível. Agora, vou fazer a outra. O que é que me dizem sobre o sólido? Que tem 7 cm de altura. Ora, já sabem que a altura é medida assim, não é medida no eixo ou nas arestas. Portanto, eu tenho aqui o zero da abscissa, que também vai ser importante, e vou fazer então aqui 7 cm de altura, que é a outra base a 7 cm, mas para baixo, porque esta é a de maior cota. Portanto, agora aqui vou ter um segundo plano, e o que é que me dizem? Dizem-me que essa linha tem zero de abscissa. Então, onde o segundo plano que eu fiz a 7 cm de distância, interceptar o zero de abscissa, tem aqui o S', no caso, S'2. Então, isto já me diz como é que se comporta uma das arestas do sólido. Cá está. Portanto, e além disso, como é que eu depois sei onde é que é S1? Sei que as arestas laterais do sólido são frontais, portanto, têm que estar aqui paralelas ao eixo X. Portanto, aqui em baixo
S1, tenho que fazer assim para ficar mais perfeito. Vou buscar aqui por paralelismo o S1 e aqui estará então S'1. Cá está. Depois então, o que é que eu faço? Primeiro o contorno aparente, eu vou aqui a T2, encontro aqui o T'2, na mesma abscissa vou ter que ter o T'1, e agora o R. Atenção que quando eu olho daqui, o R está lá para trás, portanto, a aresta eu já posso fazê-la invisível, porque ela vai ser invisível. E aqui tenho então R'2. Onde é que tem que estar R'1? No eixo X, porque é onde está também R1. E aqui então tenho a segunda base do meu sólido. Visível, contorno aparente é visível. Agora, do S para o S' vai ser invisível, porque passa por baixo da base visível. E aqui também vai ser tudo invisível. Portanto, o sólido era muito fácil de encontrar. Cá está. Agora, o que é que vai acontecer aqui? Vamos ter uma reta R, que vai ser também frontal, vai conter este ponto, vai ter esta projeção frontal, a fazer 30 graus de abertura para a esquerda, que vai entrar e sair do sólido. Portanto, e nós queremos saber o ponto de entrada e o ponto de saída. Portanto, agora, eu vou ver, então, vou localizar o ponto P, sendo frontal aqui embaixo faz assim, R1, e em cima tem 30 graus de abertura para a esquerda. Portanto, eu vou fazer aqui 30 graus, unir a P, e cá está a reta, na sua projeção 2, a intersetar o sólido. Agora, o que é que nós costumamos fazer? Ou utilizamos um plano de topo, portanto, utilizamos um plano projetante de topo para encontrar a secção e depois o ponto de entrada e de saída, ou utilizamos um plano frontal. É como vocês quiserem. O plano frontal interseta as duas bases, se for o plano de topo, interseta as três arestas. É como vocês preferirem. Eu vou fazer aqui um plano horizontal. Ele vai intersetar. Portanto, aqui tenho RST, vou pôr aqui o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C e aqui o ponto D. Reparem que eu estive a fazer neste sentido assim, que é para a figura ficar com algum nexo. Portanto, isto é, que base é esta? É esta de baixo. O ponto A2 tem que estar aqui, A2, B2 está aqui, C2 está aqui e o D2 está aqui. Bom, agora em relação às visibilidades e invisibilidades da secção, que agora esta secção, temos aqui os pontos A, B, C e D, fazem parte da secção. Quando eu olho daqui, eu vejo esta face que aqui está. Logo, o que eu vejo lá em cima é que o ponto A, B, o C e o D estão para trás, quer dizer que a secção vai ser invisível. Então eu chego aqui e coloco a secção invisível. Embaixo a secção é coincidente com o plano. Portanto, isto está bem feito, porque eu agora quando faço aqui um paralelismo, eu tenho a secção paralela às arestas do sólido. Bom, agora, rapidamente, vou fazer então o ponto de entrada e o ponto de saída da reta no plano, no sólido. Portanto, aqui tenho a secção, onde a reta intersetar a secção, nós temos o ponto de entrada e o ponto de saída da reta no sólido. E agora aqui embaixo
tenho x1 e y1. Em relação à visibilidade e invisibilidade da reta, portanto, já sabem, quando ela está dentro do plano, do sólido, ela está sempre invisível, portanto, entre x e y, ela está sempre invisível. Depois, como ela faz assim, quando eu vejo de cima, eu vejo-a entrar no sólido, naquela face, portanto, ela até aqui vai ser visível, lá dentro invisível, e depois ela só vai ser visível quando o sólido terminar, portanto, em baixo, a minha reta vai ficar visível para aqui, invisível lá dentro e invisível até desaparecer o sólido. Portanto, isto ficaria tudo invisível. Aqui em cima, como vocês veem, a secção é invisível. Logo, o ponto de entrada e o ponto de saída também o serão, porque é exatamente no local onde a reta atravessa o sólido. Então, a reta vai ser visível fora do sólido e invisível por trás do sólido. Aqui dentro do sólido seria sempre invisível. Pronto, e já está então resolvido o exercício número 3. Ora, aqui o exercício 4 de sombras. Era muito fácil de fazer o cone, portanto tem uma base frontal, dão-nos o ponto O que pertence ao beta 13, depois eu aqui na projeção frontal tenho que fazer a mediatriz, por acaso é exatamente aqui neste ponto, fazer o arquinho, concentra aqui a abertura até O para encontrar as tangentes, para conseguir fazer então a projeção frontal. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Para fazer a sombra deste cone, eu tenho que, pelo ponto V, passar então uma reta que representa a direção luminosa, ver onde essa reta intersecta o plano da base e encontro então um ponto I, que é super importante, para depois determinar então a separatriz. Tenho aqui I2. Agora, a partir de I2, eu faço outra vez uma mediatriz para agora fazer, alterar aqui o ponto, por acaso é outra vez aqui, e agora encontro aqui os dois pontos de tangência. T2, T'2, que me parece que vão estar com a mesma abscissa, pela configuração. Ora, aqui terei T2, portanto, T'2, aqui terei T2 é a reta tangente, e vou agora encontrar os dois pontos aqui em baixo, cá está, como eu previa. T1 coincidente com T'1. Ora, o ponto V tem aqui a sua sombra, porque como pertence ao eix, a sua sombra é feita exatamente no eix, não sai do sítio, e agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que encontrar as sombras dos pontos T e T' para juntar à sombra do ponto V. Portanto, T e T', cá está. O que é que acontece? Um deles tem a sombra no plano frontal, que é o T, e o outro tem a sombra no plano horizontal. Vou só escrever isto noutro local. Ora, uma parte da sombra já é isto. Sombra projetada. Assim. V com o T. Depois, aqui, eu estou a fazer a separatriz na projeção horizontal. Esta parte toda do sólido vai ficar com sombra própria. Aqui em cima, a sombra própria é invisível porque a base está em primeiro, e depois então estas geratrizes que eu estou aqui a representar, que são as da separatriz, elas ficam invisíveis. Portanto, toda esta parte do sólido lá atrás está com sombra. E aqui também temos então a sombra. O que é que eu tenho que fazer também? Tenho que encontrar a sombra do ponto O para perceber se a circunferência ainda faz
sombra no plano frontal? Eu sei que sim, porque a partir de T ainda vai haver uma parte da circunferência que vai fazer aqui sombra até chegar ao eixo X. Portanto, eu preciso do ponto O, da sua sombra. Cá está. Faz aqui no eixo X. Com 4 centímetros, em princípio, vai dar certinho. Portanto, quando eu faço agora aqui os 4 centímetros, dá ali com o TS2. Portanto, isto é uma parte da sombra que é circular e que é, no fundo, é isto tudo. Isto é a sombra. O que é que me falta então? Falta-me fazer a sombra desta parte aqui. Então eu vou procurar a sombra deste ponto e deste, são o suficiente, porque quando eu faço uma circunferência também faço através das medianas e das diagonais. Portanto, eu já tenho este ponto que está aqui, agora preciso deste e deste. Portanto, este eu já o tenho, está aqui. Agora vou aqui encontrar este. Ui. Este ponto tem a sombra aqui. E este ponto tem a sombra aqui. Isto será então a sombra do sólido. Que eu depois faria aqui perpendicularmente as linhas, aqui perpendicularmente à luz, assim como aqui, de modo a depois no eixo X ficar aqui a fazer aquela espinha, que já falámos várias vezes, e aqui seria, por exemplo, paralelo ao eixo X. Como eu aqui no vídeo não quero demorar tanto tempo, vou fazer aqui embaixo a sombra, assombreado mesmo, e ela é mais escura no sólido, mas não escura o suficiente para se deixar de ver as linhas, cuidado. E aqui seria também sombreado, mas mais clarinho. Cá está então a solução do exercício número 4. Ora, por fim, vou fazer então o exercício número 5, que também não era difícil, é uma perspectiva cavaleira. Tenho aqui várias indicações, tenho que os dois prismas têm bases triangulares, que as suas bases são paralelas ao plano coordenado XZ, portanto ainda bem, porque assim os triângulos estão na verdadeira grandeza. Os dois têm altura de 2 centímetros, e então o primeiro, prisma 1, tem os pontos A e B, que eu vou marcar então. A e B têm 5 de afastamento, portanto eu agora vou aqui nos 5 de afastamento reais, vou aqui marcar então a inclinação das retas projetantes, que é 55, cá está, e então agora aqui tenho 5 de afastamento em projeção, portanto com a respectiva redução. Agora, para marcar os pontos A659, A659 e A650, são 6 da abscissa, portanto pode-se marcar aqui direto, 6 da abscissa. O que tem aqui 0 é o ponto B, o que tiver agora aqui 9 de cota é o ponto A. Muito bem. Portanto, o que é que me dizem sobre estes dois pontos? São os pontos de menor abscissa e também menor afastamento. Então, se são de menor abscissa, quer dizer que agora o ponto C vai estar para este lado. Então, agora vou construir o ponto C. Vou encontrar o ponto C. Fazendo assim, assim, e tenho aqui o ponto C. Não preciso de assinalar porque não faz parte do enunciado. Cá está. E isto então é uma das bases do primeiro prisma, e esta base é de menor afastamento. Ora, o que é que eu sei sobre a altura dos prismas? Dos dois, tem 2 centímetros de altura, então agora vou fazer aqui 7 de afastamento, paralela aqui às à reta projetante. Em primeiro lugar vou fazer uma segunda reta projetante, que me vai dar então agora os 7 centímetros de afastamento. Para quê? Para eu fazer então a segunda base. Este ponto já pertence à segunda base. Vamos ter outra vez uma altura de 9. Posso fazer aqui através de paralelismo.
E agora a partir deste ponto também, e fazendo aqui paralelismo assim, eu tenho a segunda face deste prisma. Portanto, o primeiro prisma já está feito. Só ainda não fiz invisibilidades, mas eu construí-o. Portanto, esta é a base que está mais perto de nós e esta é a base que está mais para trás. O que é que eu sei sobre o prisma 2? Que tem o ponto D e o E, ambos também com 5 de afastamento, só que o D tem 11 de abscissa e o E também. O D não vai ter cota e o E vai ter 9 de cota, portanto, 11 de abscissa aqui no 5, podia também fazer ali, mas eu vou fazer aqui direto. 11 de abscissa, onde está 0 é o ponto D, e onde estiverem 9 centímetros é o ponto E. Ora, o que é que eles me dizem sobre este prisma? Que estes dois pontos são os que têm mais abscissa e menor afastamento, e maior afastamento, portanto tem maior abscissa, maior afastamento. Se tiver maior abscissa, quer dizer que o outro ponto, o F, tem que estar para este lado. Então, se este tem a maior abscissa, agora o terceiro ponto que faz parte desta base vai ter menor abscissa que eles os dois, portanto tem que estar para este lado. Sendo um triângulo, fica assim. Portanto, já aqui tenho mais uma base. E esta base tem aqui uma parte comum com a base do ABC. Aqui, uma parte comum, está colada. E o que é que me dizem aqui mais sobre esta base que eu acabei de fazer? Que é a de maior afastamento. O que quer dizer que a outra base vai estar em 3 de afastamento. Porque os sólidos têm 2 cm de altura. E o que é que quer dizer 2 cm de altura? Quer dizer que é a diferença que vai de uma base para a outra, 2 cm. Ora, cá está. Então agora, os pontos que eu tenho são este e este. Portanto, tenho aqui o ponto D, tenho este ponto, que seria o F, e tenho ali o ponto E. Paralelamente, faço assim, tenho ali um ponto. Agora, já que tenho aqui um ponto, faço assim. E agora aqui isto vai ficar muito magrinho, mas se tivermos a certeza que estamos a fazer bem, está bem feito. Portanto, já tenho aqui as duas figuras feitas, só tenho que agora perceber muito bem as invisibilidades. Então, portanto, a face que está a 7 cm de afastamento é toda visível. Esta parte aqui também é toda visível. E do primeiro sólido é a única coisa que eu vejo. Do segundo sólido. E penso que está o meu exercício terminado. Foi muito fácil, só precisei de ir buscar então 3 valores aqui ao y rebatido. Cá está.